perguntar, hoje é a nossa última aula do curso, e desde já eu já quero agradecer vocês todos que ficaram aqui todos esses dias aí, principalmente as minhas colegas que são professoras, que estão de férias da escola, mas se propuseram a participar do curso à noite. Muito obrigada. E a gente vai estar vendo hoje nossos 2 últimos conteúdos. Vamos estar vendo uma lei federal e um decreto municipal, e para a gente estar finalizando o curso. E bastante importante, que eu quero lembrar para vocês, é a avaliação. Ah, tá baixo o som? Olha lá, tudo tá baixo. A gente vai tentar melhorar aqui, ver o que a gente consegue. Pergunta para Eunice, você está no celular? Eunice, você está no celular? Está normal, então pode ser. Sim, olha lá. Pode ser por causa do celular, viu, Eunice? Tenta aumentar o volume do seu celular, Eunice. Ah, tá. Tá ótimo o som, então tá. Já está no máximo. Todos os dias eu assisti a aula, sempre do mesmo jeito. Hoje que eu não estou escutando nada, praticamente. E agora, você está me ouvindo? Muito baixo. Pode ser o sinal do celular mesmo. Pode ser o sinal, porque os outros estão dizendo que está bom o áudio lá, ó. Tá, eu vou tentar pôr o fone, então. Obrigada. Isso. Aí você vai nos avisando aí no chat como é que tá aí. Mas aqui também passa, ó. Passa, então tá. Vamos lá, então, pessoal, começar, então. Bom, vamos falar um pouco sobre esse decreto, né? Esse decreto 8.961, que é de 2004, e ele foi sancionado aqui pelo município de Campo Grande, pelo então prefeito da época, né? Aqui da nossa cidade, que era, na realidade, esse decreto, ele é do ano 2000, mas ele é baseado num decreto que foi originário da década de 90, do governo do então prefeito André Putinelli, tá? Que é ele que dispõe sobre a criação, né, do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, aqui de Campo Grande. Por que a gente vai falar do conselho, né? Acho que vocês, quem acompanhou as aulas na semana passada, lembra que eu falei de uma determinada lei que ela ocorreu na década de 90 e que ela dava plenos direitos para que a sociedade civil se organizasse e organizasse, né, os diversos tipos de conselho. Então, a partir disso, né, que o então prefeito da cidade, o André Putinelli, na época, ele deliberou, né, para que fosse criado o Conselho Municipal dos Direitos do Negro, que é esse aqui, o CMDN. Por que a gente precisa conhecer um pouco sobre esse conselho? Porque é muito importante para que vocês conheçam, né, esse conselho e saibam quais são as atribuições, o porquê que ele foi criado e o que ele delibera, né? Então, eu trouxe para vocês hoje um pouco sobre o conselho e também sobre o que ele delibera, e eu trouxe também para vocês o Diogrande, né? O diário que oficializa, né, a criação desse conselho, inclusive vai estar disponibilizado no ambiente virtual, para vocês tomarem mais conhecimento dele, tá? Então, o nosso antigo prefeito aí, o André Putinelli, ele deliberou, né, para que fosse criado, né, fosse aprovado o regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos dos Negros, na forma de anexo único que este o acompanha. Então, esse decreto, né, entra em vigor na data da publicação e é revogado. Quais são as finalidades do CMDN, né? O conselho, então, ele foi criado em 93, como eu disse para vocês, na época ele era
era o prefeito André Putinelli, né? E ele que sancionou esse decreto para que fosse aprovado a criação desse conselho. O conselho, ele é ligado diretamente ao gabinete do prefeito e tem por finalidade promover, no âmbito municipal, ações sociopolíticas e culturais voltadas na defesa e interesses dos direitos do negro. Então, assim, é uma forma, né, de estar unindo não só as secretarias, mas também todas as entidades e associações que são vinculadas à sociedade civil, para que essas possam estar, né, trazendo também as demandas que a sociedade civil vem buscando junto ao governo municipal, tá? Então, isso foi até um meio, né, que o prefeito, na época, viu, e a partir, né, dessa lei maior da criação de... que fosse criado colegiados, que fosse criado conselhos, né? Então, foi uma forma que o prefeito, o antigo prefeito, teve de estar organizando isso para que pudesse estar conhecendo um pouco mais sobre as peculiaridades e as necessidades da comunidade negra. Qual que é a competência, então, do Conselho Municipal dos Direitos do Negro? Ele é deliberar no âmbito do município assuntos pertinentes aos interesses do negro, assegurando estes o tratamento com dignidade e respeito à igualdade de condições como cidadão. Promover isso no âmbito municipal, das políticas que visam eliminar a discriminação, né, as discriminações que atingem o negro. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, você vai falar, mas nossa, mas como que o prefeito, né, criou isso aí na década de 93, por quê? A gente tem que pensar que isso partiu por conta da Constituição de 1988, lá do artigo 5º, quando ele fala que todos os brasileiros eles têm direitos iguais, né? Que todos têm os direitos iguais. E aí a gente tem que pensar que na década de 80 teve esse movimento e que ele foi consolidado na década de 90. Por quê? Como eu disse para vocês, e eu venho dizendo desde quando o curso iniciou, que várias políticas públicas e várias leis, elas foram constituídas na década de 90. Então, a década de 90 foi uma década muito importante para todos nós brasileiros. Por quê? Porque ela foi a década, né, que os vários segmentos da sociedade civil começaram a se unir e a cobrar, né, o que a Constituição de 1988 ela preconiza. Então, é por isso que houve essa organização e houve essas demandas todas, né, durante a década de 90. E em 93, então, né, não foi diferente. Por quê? Porque daí, né, o prefeito, ele fez a construção desse... aliás, ele autorizou a construção desse conselho, e que ele funcionou por um tempo e ele ficou desativado por um tempo. E somente agora, na gestão do atual prefeito, ele voltou a funcionar. Quer dizer, no primeiro mandato do Marquinhos Strade, ele reativou esse conselho novamente, porque ele ficou um período sem funcionar, sem estar organizado. Apoiar e propor planos de programas ou pesquisas a nível municipal que objetivem a promoção da comunidade negra. Articular-se com as entidades públicas ou privadas no âmbito internacional, nacional, estadual, municipal, objetivando o intercâmbio cultural através de trocas de experiências e realização conjunta de eventos de interesse para a promoção do negro. Então, assim, voltando, né, a dizer que nessa Constituição de 1988, os grupos começaram a se organizar nesse sentido, né, de estar verificando, né, quais eram as necessidades, né, que cada grupo dentro da sociedade ele precisaria
para ter uma igualdade de direitos, né, dentro da sociedade. E aí a comunidade negra, né, o movimento social que é o movimento negro, né, os movimentos sociais e o movimento negro, ele começou a se organizar nesse sentido, cobrando que houvesse políticas públicas, políticas afirmativas que pudessem estar ajudando, né, a que esses que pudessem estar visando que o negro pudesse ter uma promoção, que o negro pudesse ser evidenciado de maneira positiva dentro da sociedade. E para que houvesse a quebra da questão da discriminação, do racismo e do preconceito, né? E também buscando fazer com que o negro fosse inserido dentro da sociedade de uma forma positiva, que ele tivesse as mesmas oportunidades dentro da sociedade, assim como os brancos, né? Porque isso tudo, pessoal, é muito recente, se a gente for olhar na história, né? A gente teve 300 anos aí do período escravocrata, mas todo esse período, né, de ações afirmativas, né, da ascensão da comunidade negra, das pessoas negras, isso é muito recente na história, se nós formos olhar, né? Tanto é que, por exemplo, até a década de 90, a gente contava no dedo quantas pessoas negras tinham diplomas, né? E eram mestres e doutores, pessoas negras, né? Que tinham essa representatividade. Eram pouquíssimos, era de se contar nos dedos. Por quê? Porque não havia essa abrangência como há hoje, né? Esse entendimento, tanto por parte da sociedade civil e tanto por parte da gestão pública, né? Porque a partir do momento que a sociedade civil passou a cobrar os seus direitos, né? As gestões públicas tiveram que se organizar e tiveram que preconizar o que a Constituição e as outras leis que vieram a partir disso elas previam. Então, houve aí um rompimento, né, de uma quebra de um paradigma, e também houve uma ascensão e uma mudança por parte da juventude negra, da comunidade negra do modo geral, seja ela criança, jovem, adulto e até mesmo idoso. Então, o conselho ele veio como uma dessas políticas, né? Porque tendo o conselho ele vai ter a representatividade, né? A representatividade das pessoas da sociedade civil, que vão poder apontar quais são as necessidades que essas entidades e que os seus pares estão necessitando. Então, a ideia central do Conselho Municipal dos Direitos do Negro é isso, tá? Então, daí foi deliberado, então, que a composição desse conselho seria composto por 7 membros titulares, 3 suplentes nomeados por ato executivo para mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido ou sendo, né? Então, teria que ser 2 membros titulares, um suplente, representantes da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, né? E, então, assim, eu vou falar um pouco hoje da organização do Conselho Municipal dos Direitos Negros, nessa gestão atual da qual eu faço parte, né? Que foi empossada em 2019, que, como eu acabei de falar para vocês, tomou posse em setembro de 2019, com a presença do prefeito Marcos Trade, né? Então, ela é composta por um titular e um suplente de cada secretaria municipal, tem que ter uma dupla de representantes de cada secretaria do município, e também tem que ter uma dupla representante das entidades que fazem parte do conselho. Essas entidades, elas fazem parte da sociedade civil e são os coletivos, né? São os coletivos que representam aí as várias esferas dentro da comunidade negra. Então, nós temos lá representantes da comunidade da Tia Eva, né? Que é uma comunidade quilombola, nós temos representante do coletivo de mulheres negras, né? Que é um coletivo que existe desde 1995, né? O coletivo de mulheres negras ai, desculpa, gente.
eu esqueci agora o nome da... Eu só lembrei do primeiro nome. Doutora Luísa, que é uma professora doutora negra que leva o nome do coletivo, mas o nome do coletivo é Coletivo de Mulheres Negras, tá? E leva o nome dessa professora, e que ele começou, Luísa de Brito, né? E ele iniciou na década de 1995. Tem o TES, do qual eu faço parte, eu sou titular, e eu tenho o meu suplente, que é o Isadir, que faz parte do conselho, que nós representamos o TES dentro do conselho, tá? E o TES, ele existe desde a década de 80, ele é o grupo do movimento negro mais antigo aqui do MS, né? E, assim, tem também representantes dentro das comunidades de religião de matriz africana, né? Nós temos, então, desde das entidades que fazem parte do candomblé, das umbandistas, né? Então, tem um suplente e um titular de cada representação dessas entidades. E aí vocês vão falar, tem também a representante do Fórum das Entidades Negras, que é a Romilda Pisani, e aí vocês vão dizer, mas como que é escolhido essas entidades? O Fórum das Entidades Negras, que é o responsável, né, por estar indicando essas entidades. Então, por exemplo, vocês que estão fazendo o curso, que têm interesse em fazer parte do conselho da próxima gestão, que vai iniciar agora em setembro de 2021, vai ter uma nova eleição agora e vai assumir uma nova gestão. Então, quem é funcionário público aí, faz parte de alguma secretaria, já pode, de repente, estar se colocando à disposição, aí falando, já com sua chefia imediata, que gostaria de fazer parte do conselho, como representante da secretaria da qual ela participa, né? Ela gostaria de fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, né? Ou vocês devem conhecer algum colega de vocês aí, né? Que fazem parte de alguma secretaria da qual vocês trabalham, que são representantes lá dentro do conselho. Aí vocês vão me perguntar, e a Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação é a CEMED que conduz, né? E aí vem alguém lá da secretaria mesmo, né? Não seria alguém das escolas, como é feito dos representantes sindicais, que são representantes das escolas, né? Então, da CEMED, alguém lá da secretaria, né? No momento, quem são os representantes da CEMED é a Silvia Cristina e o Itamar, que são os representantes lá da CEMED. Né? Então, assim, nós temos também representantes do Fórum de Capoeira, de grupos de capoeira também, né? Que fazem partes. Então, como aqui mesmo no slide está falando, então, são entidades governamentais e não governamentais. Essas não governamentais é a sociedade civil. Então, quem tiver interesse em estar participando, né? Terá que fazer parte de algum grupo, algum coletivo que esteja envolvido com as questões das relações étnico-raciais, seja ela, né, no âmbito quilombola ou de religiões de matriz africana, né? De repente tem alguma entidade aí de religião de matriz africana que não faz parte do conselho, então tem que estar procurando, né, o Fórum das Entidades Negras, né, que aí seria na pessoa da Romilda Pisani, que ela é a coordenadora do fórum, para estar falando, né, da sua, do interesse do seu coletivo, da sua entidade, fazer parte do conselho. Aí aqui vem falando algumas questões em relação ao mandato, né, do conselheiro. O conselheiro, porque é muito importante, você precisa... Por isso que existe o conselho. Você precisa fazer parte de algum coletivo. Se você se desligar do coletivo ou daquele grupo do qual você faz parte, você terá que se desligar do Conselho Municipal dos Direitos do Negro. Por quê? Porque para fazer parte do conselho, você tem que estar ligado a alguma entidade ou ser funcionário público em alguma secretaria, estar representando alguma secretaria no município de Campo Grande, tá? Então, daí também, se faltar,
né, 3 vezes consecutivas, né, sem nenhuma justificativa, né, também perde o mandato, e aí é necessário que seja enviado, né, para a assessora do conselho, porque também existe uma assessora, porque assim, no momento que é indicado aquelas pessoas que tomam posse, junto com o prefeito, aí é feita a eleição pelos os próprios conselheiros, eles elegem quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice-presidente, quem vai ser o secretário. Só que existe uma cláusula, né? De 2 em 2 anos, existe aqui uma organização. Então, por exemplo, esse mandato que está terminando agora, a presidência, ela ela é governamental, né? Então, o atual presidente, ele é um funcionário público e ele é lá da SAS, né? Que é o Rubilar, ele é o atual presidente do conselho. E aí, só poderia sair candidato à presidência do conselho se fosse alguém das secretarias do município. O vice e a secretária executiva ou o secretário executivo não teria problema. Tanto é que eu estou falando aqui, que aqui nesse slide aparece, né, que o conselho, como que ele está estruturado, com o plenário, que seria o colegiado, que são todos os conselheiros, a mesa diretora, que é composta por essas 3 pessoas, e as comissões técnicas. O plenário, como eu disse, é o colegiado, são os conselheiros, né, que tomaram posse lá com o prefeito. A mesa diretora, então, é feita a eleição, como eu disse, essa atual gestão, a presidência é da secretaria, ela é governamental, então, o atual presidente Rubilar de Castro, ele é lá da SAS, então, ele é o atual presidente. O vice-presidente é o André, que é do grupo quilombola Mentira, desculpa. Ele é do grupo de capoeira Camará, e eu sou a secretária, que a secretária executiva sou eu, do conselho, que represento o TES. Então, assim é composto a mesa diretora. As comissões técnicas, o que são essas comissões? Dentro do regimento do conselho, ele vem explanando, ele vem dizendo que é necessário criar comissões técnicas para estar desenvolvendo ações, né? Ações para que possa estar contribuindo, colaborando, ajudando com os diversos segmentos da comunidade negra, né? Então, o que ocorre? Essas comissões, elas são organizadas de acordo com essas necessidades. Então, existe, atualmente, eu vou falar pela atual formação do conselho, existe uma comissão que é organizada pelos próprios conselheiros, que são de 3 a 5 conselheiros, que são responsáveis por buscar mais informações e buscar desenvolver ações na área da saúde. Aí uma outra comissão que busca desenvolver mais ações ou busca desenvolver ações para a área da educação. Como que seriam essas ações? Buscar informações da secretaria, buscar saber sobre como está sendo feito o atendimento, vamos supor aqui, na Secretaria de Educação, buscando saber se a Lei 10.639/2003 ela está sendo cumprida nas escolas, se colocando à disposição para que futuros projetos ou parcerias que a própria Secretaria CEMED, né, venha querer estar desenvolvendo, né, na área da saúde, também designar uma comissão técnica que possa estar indo, né, na CESAL, buscar saber como está sendo feito o atendimento nas comunidades quilombolas e para a população negra, do modo geral, aqui em Campo Grande. Então, é isso. Então, existem várias comissões. Então, tem a da saúde, tem a da mulher negra, né, das ações afirmativas para a mulher negra também, para saber como que está a questão da inserção da mulher negra no mercado de trabalho, as oportunidades que ela vem tendo, se precisa desenvolver alguma ação, né, que possa estar contribuindo para a melhoria na questão dos estudos, do trabalho,
Então, assim, essas comissões, elas têm, por finalidade, elas estarem fazendo esses levantamentos junto às diversas secretarias, os diversos segmentos, e buscar desenvolver ações para que isso possa melhor atender às necessidades da comunidade negra. E também, uma das prioridades do Conselho é atender as 3 comunidades quilombolas daqui do município de Campo Grande. Então, a gente sabe que aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem aí algumas comunidades quilombolas nos diversos municípios do estado, e aqui em Campo Grande nós temos 3 comunidades quilombolas. A mais conhecida, todo mundo sabe que é a comunidade da Tia Eva, porque ela é a mais conhecida, ela é a comunidade quilombola urbana, que é aqui, e assim, e é a mais populosa também. Hoje a Tia Eva conta com em torno de 430, 450 moradores, né? E ela fica ali localizada no bairro Seminário, ali, próximo quem vai para o CDB. Mas nós temos outras 2. Nós temos a João Batista, né, que também é uma comunidade quilombola, que a sede dela fica ali para o lado do bairro Pioneiras, né? Vila Nogueira, Pioneiras, aquela região ali. Também, inclusive, nós temos a representante da Secretaria da Comunidade, da Secretaria dos Direitos Humanos, que também é ligado ao Conselho Municipal dos Direitos do Negro, que é a coordenadora dessa secretaria, né? Que é coordenadora, que ela é da coordenadoria, que é a Rosana Anunciação, que inclusive, né, ela também que é uma das idealizadoras desse curso aqui que eu estou trabalhando aqui com vocês, né? A Rosana ela é descendente, né, da comunidade lá São João Batista, né? Então ela é uma mulher quilombola e essa comunidade também ela é pouco conhecida, né? Pelas pessoas aqui em Campo Grande, mas ela fica ali na região da Pioneiras, ali, Vila Nogueira, naquela região ali, então tem a comunidade dos descendentes da São João Batista. Inclusive, a São João Batista, assim, ela pode ser pouco conhecida, assim, na questão de ser popular, como a Tia Eva mas ela é uma comunidade muito organizada no sentido, assim, de projetos, né, que ela desenvolve com a comunidade na qual ela está inserida ali do bairro, com as crianças, com os jovens ali, até assim, de ganhar prêmios, né? De participar de projetos que ela já conseguiu até ganhar premiação para a comunidade dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem os editais aí de projetos, né? E recentemente mesmo a comunidade da São João Batista, ela teve projeto aprovado não só pelo FIMIC, que foi do ano de 2019, né, o FIMIC, também como esse ano também pela LAB, né, que foi pela Lei Aldir Blanc, também, e desenvolveu projetos lá, inclusive, aberto ao público, né? Cursos como esse aqui que eu estou hoje trabalhando com vocês, das relações étnicas sociais, eles também desenvolveram no início do ano a partir de um projeto que foi desenvolvido lá na comunidade lá da São João Batista. E nós temos uma comunidade rural, né, que é a Chácara Buriti, que fica a 27 quilômetros aqui de Campo Grande. Ela é uma comunidade que ela é composta por descendentes da Tia Eva, né? Que, como eu disse para vocês, a Tia Eva ela é uma comunidade urbana, só que a gente sabe que, com o passar dos anos, a comunidade cresceu em termos de população. E aí, a partir disso, essa comunidade ela foi, né, sendo organizada em uma outra localidade, um outro espaço, que aí, no caso, é a Chácara Buriti, né? Que lá tem os descendentes também da Tia Eva, que daí também teve, né, essa questão de se casarem com outras pessoas, né? E ali formar uma outra comunidade quilombola. Então, essa comunidade, como eu disse, fica a 27 quilômetros, fica para a saída de São Paulo,
né? E é uma comunidade, assim, é bem rural mesmo, né? Lá a água é de bomba, né? Eles têm o forte deles lá é plantação de folhas, né? Então, assim, eles têm uma plantação riquíssima lá de alface, couve e também a produção de pães, né? Porque eles têm uma receita que é de família deles lá, que é muito popular, né? Inclusive, esses pães atendem a uma escola que fica próximo lá assim, na região da comunidade, né? Atende uma escola municipal que fica, né, lá na comunidade, aos arredores lá da comunidade. E aí, esses descendentes, né, eles foram se multiplicando, e também é uma comunidade que, assim, necessita, né, de muitos atendimentos, até por ser uma comunidade rural e estar distante aqui do centro da cidade, né? Então, o município de Campo Grande precisa ter esse olhar, né? Esse olhar para esse atendimento, né? Então, por conta disso, o conselho ele sempre está em contato, né? Para estar buscando saber quais são as necessidades que a comunidade lá da Chácara Buriti, a comunidade quilombola Chácara Buriti, vem necessitando, né, para que a gente possa melhor atendê-los lá, né? Porque, assim, a gente imagina que no bairro onde a gente mora já tem, né, as mil coisas que precisam estar sendo modificadas, né? Aí você imagina pessoas que moram em um bairro, né? Em uma comunidade rural, né? As necessidades são maiores ainda, porque é chão batido, não tem a questão do asfalto. Como eu disse para vocês, a água deles é de bomba, é poço artesiano, né? Que eles recebem, né? Foi no ano 2000 que veio a modificação que, por um projeto de uma lei federal, que a casa deles tiveram uma mudança, né? Teve toda uma mudança na estrutura da casa, porque a casa ainda era de madeira, era madeirame, então daí veio, passou, teve a aprovação de um projeto, de uma lei federal, e que daí essas casas foram todas reconstruídas, né? Com materiais de alvenaria, né, de construção, e pôde dar um pouco mais de conforto. Então, assim, são várias necessidades que essa comunidade, ela também tem, e assim, estou passando aqui para vocês estarem conhecendo um pouco mais, até porque, principalmente, quem trabalha na educação, poucos sabem, né? Eu posso falar por eu mesma, porque antes de eu entrar para o Conselho Municipal dos Direitos do Negro, eu desconhecia, eu só conhecia a comunidade da Tia Eva, eu não conhecia a Chácara Buriti e também não conhecia a comunidade quilombola São João Batista. Foi por meio da minha inserção no conselho que eu passei a conhecer, que eu passei a ir, a frequentar. O ano passado, eu fui muito na Chácara Buriti, né, para a gente levar máscaras, cesta básica, brinquedo para as crianças, ir lá conversar, saber mais quais necessidades, o que eles estavam precisando. Então, praticamente uma vez por mês, a gente ia na comunidade, logo quando iniciou, né, esse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, assim, é muito importante. E também, só para vocês terem uma ideia, o posto de saúde mais próximo deles, olha, eles moram na saída de São Paulo. O posto de saúde mais próximo para atender eles nas necessidades, nas questões de saúde, é do bairro Tiradentes. Então, só por aí vocês tiram, né, como que é esse atendimento, né? E assim, e as carências que essa comunidade tem. Agora, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O que é esse estatuto, né? Esse estatuto ele veio também se consolidar, né, na década de 2000, lá em 2010, já findando, né, a década de 2000, em 2010 ele foi constituído, e ele veio a partir, né, também da Constituição de 1988. Né? Então, assim, é uma lei federal, ela é a 12.288/de 2010,
né? E ela instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Aí vocês vão falar assim, mas por que foi criada por que foi criado um estatuto para o negro? Para dar igualdade ao negro. Por que não foi só criado políticas públicas, tal? E por que teve que se criar o estatuto? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente precisa ter leis que nos amparem. E mesmo quando a gente tem leis, elas não são cumpridas, não é verdade? Então, o estatuto ele veio como uma lei que pudesse estar oportunizando, né, o negro de ser definitivamente inserido dentro da sociedade e que as necessidades dessa população negra fosse ouvir, tivesse voz dentro do governo, que a gestão pública pudesse estar atendendo mesmo às necessidades da população negra e pudesse ter um olhar diferenciado, tendo em vista a discrepância que era, né? Principalmente na questão, quando a gente diz aí na questão de estudo e emprego, né, de inserir esse homem, essa mulher negra no mercado de trabalho e também numa faculdade. Então, ele vem falando lá, né, que a população negra, a efetivação da igualdade, oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, difusos, o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Porque, assim, pessoal, por mais que a gente fala que a gente é uma população miscigenada, mas as oportunidades não são iguais para todos, ainda, né? E olha que nós estamos falando aqui 11 anos depois, porque nós estamos em 2021, 11 anos depois da criação desse estatuto, ainda a gente percebe, a gente consegue visualizar na sociedade que ainda existe ainda uma desigualdade muito grande, principalmente no que diz respeito a oportunidades, a questão da inserção do negro dentro da faculdade, e também porque quando o estatuto foi criado, as pessoas tinham a questão de achar que era cota, e, na verdade, o estatuto ele não é cota. O estatuto ele vem trazendo parâmetros, ele vem trazendo artigos que vem dizendo, orientando como que tem que ser, né, a inserção do negro, quais maneiras, né, o que pode ser feito para se inserir o negro na sociedade, quais atividades efetivamente deve ser feita, né? E aí ele fala lá no artigo 2, da questão da desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas públicas, privadas, em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Então, eu trouxe esse vídeo aqui do YouTuber, para a gente ver um pedacinho dele, não vamos ver tudo, mas a gente vê um pedacinho dele, para a gente compreender um pouquinho o que esse Estatuto da Igualdade ele preconiza. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não usa. E aqui, promoção da igualdade racial, que pode ser focada em ver um pouquinho agora, bem de nada.
Vocês estão ouvindo, pessoal, o vídeo? Tá dando para ouvir? Mas tem programas. O foco da aula será essa lei, a Lei Hum. 12.288. Mas antes, vamos lembrar algumas coisas que são importantes para o nosso estudo. O artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal, Vamos ver aqui o que a gente pode tentar organizar aqui nesse áudio. e além disso, Uhum. Eu acho que ele não tem um traz áudio o Uhum. bom. princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Mas por que Ele saber não vai disso passar vai mais ajudar alto que a isso. promoção da igualdade racial? E todas essas Estão leis, ouvindo alguns, né? conceitos, decretos, resoluções e recomendações relacionadas à promoção da igualdade racial são variações do Mas tá princípio dando da para ouvir? igualdade. Um pouco Também teve um baixo. princípio muito importante, o princípio da dignidade da rápido, né? pessoa humana. 5 minutos? Da igualdade. Eu vou voltar lá. Tá. Então, pessoal, nesse vídeo ele traz aí a questão, né, do artigo 5º lá da Constituição de 1988, que a gente já viu aqui também no curso, e da importância desse artigo, e da questão da promoção da igualdade racial. O que seria essa promoção da igualdade racial, que tanto todo mundo fala? Então, por exemplo, quando você fala em promoção da igualdade racial, você está dizendo que todos têm que ter os mesmos direitos preconizados e respeitados e evidenciados da mesma forma em qualquer atendimento que seja. Então, por exemplo, nós temos a Lei 10.639/2003, que ela interfere dentro do currículo da educação básica, não é isso? Então, ela chegou, interferiu e diz que, seja a escola privada ou pública, ela tem que estar trazendo a questão da história da população negra de forma correta e trazendo a importância que o negro teve e tem na sociedade. Aí você vai falar assim para mim, mas não é certo, porque, né? Aí você vai evidenciar que o negro ele tem mais importância que o branco. Não é isso. Por quê? Porque os livros didáticos, principalmente os da década de 80 e até meados da década de 90, ele sempre trouxe a história do negro de forma contada de forma errada, errônea, né? E sempre trazia imagens do negro de forma jocosa e sempre com o discurso de que o negro era escravo. O negro nunca foi escravo. A população negra nunca foi escrava, ela foi escravizada, né? E o porquê que é importante se contar essa história, não evidenciando que o negro seria, né, a população negra, a etnia negra seria mais importante, mas o respeito por essa etnia, né? O respeito para que essa fosse quebrado, né? Toda essa construção histórica que foi feita em volta do discurso racista e discriminatório em cima das pessoas negras. Então, por isso da importância de se trabalhar desde a educação infantil com as crianças. Isso você está preconizando uma igualdade de direitos, uma igualdade racial. Então, se você vai contar a história do descobrimento do Brasil, você vai contar, mas você vai contar, quando chegar lá no período colonial, você tem que contar, então, o que houve de fato nesse período colonial e a questão da escravatura. O que ocorreu no período escravocrata dentro do Brasil, né? Qual o sofrimento que a população negra passou, né? E assim, e aí quando você for contar, né, a questão mesmo da ascensão do Brasil para deixar de ser um país rural para se tornar um país mais urbano e em expansão industrial, você não vai poder fugir e não contar o que foi feito com as pessoas negras em sociedade, que elas não eram reconhecidas, né? Mas isso eu estou dizendo assim, turmas maiores, não as crianças da educação infantil, e não... Você vai trazer o quê? Você vai preconizar o que as diretrizes curriculares da educação infantil preconiza lá para a educação infantil, né? E a mesma coisa, o que as orientações
né? E as diretrizes e orientações, elas vêm trazendo para a educação básica. Então, assim, em cada etapa do ensino, você tem que trazer isso até para quebrar com todo esse movimento de preconceito e de racismo que foi construído dentro do nosso país, né? Isso é inegável, não tem como a gente não dizer que isso não foi feito, porque foi feito e ainda é feito. E assim, e o reconhecimento social da população negra, que é o mais importante, né? De reconhecer a importância e a ascensão, né? Então, o Estatuto da Igualdade, ele veio para preconizar isso, né? Que as políticas públicas fossem deliberadas de maneira igual e, querendo ou não, o Estatuto é uma lei que é uma forma de cobrar, né? De fazer uma fiscalização. Se tal situação está acontecendo ou se tal situação não está acontecendo, o Estatuto ele está aí para cobrar. Vocês querem ver uma coisa? Por exemplo, a vaga do idoso. A vaga do idoso lá no estacionamento, a vaga do idoso no caixa eletrônico, a vaga do idoso no caixa lá do supermercado. Ela não é respeitada? Ah, ela é respeitada, né? E por que ela é respeitada? Porque todo mundo fica fiscalizando, né? Você olha, quando você vai no caixa do supermercado para pagar, você já olha se ali preconiza, né? Vaga, se é caixa para atender idoso, gestante, que são o quê? Que são o atendimento preferencial daquele caixa. Então, por que isso ocorreu? Porque existe o Estatuto do Idoso. Então, o Estatuto do Idoso, ele veio para dizer, ó, se você não fizer, a lei está aqui, eu posso ir lá e cobrar. As próprias redes de supermercados tiveram que se organizar nesse sentido para fazer o atendimento, não foi? Né? Os lojistas, né, tiveram que se organizar, dando vaga no estacionamento para que esse idoso fosse atendido. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, ela é a mesma coisa. É uma lei, mesma coisa que eu digo assim, é uma lei que ela veio para ser cumprida e ela pode ser cobrada. Então, volto a dizer aqui, uma mãe, uma família que se quiser ir na escola, perguntar, eu quero ver como que está aqui, eu quero conhecer, né, o projeto político-pedagógico da escola, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber se preconiza aqui as questões das relações étnico-raciais. Essa família pode? Pode, ela tem direitos, ela pode sim, até porque existe uma lei, a 10.639. De repente, essa mãe está verificando que lá na sala de aula não está tendo esse atendimento, ela pode cobrar da coordenação, da direção, esse atendimento? Ela pode. Ela pode ir na CEMED reclamar? Ela pode. Ela pode, de repente, ir lá no Ministério Público e abrir uma reclamação? Ela pode, gente. Por quê? Porque é uma lei. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Do mesmo modo como o Estatuto do Idoso, né? Que ele veio e que ele deu voz e vez para o idoso, o Estatuto da Igualdade Racial é a mesma coisa. E assim, é nos diversos segmentos, gente. Por exemplo, uma mulher negra, que ela vai ter o atendimento de parto, ela está grávida, vai ter um atendimento de parto, que seja, né, numa unidade de UPA ou na maternidade. Se ela tiver um atendimento inadequado, que, né, de repente ali ela não teve um atendimento, né, que passou da hora, que de repente colocou ela para ficar esperando para, né, para ter essa criança por parto normal, a criança ficou em sofrimento, ela também passou. Será que ela pode estar reclamando isso dentro do hospital ou daquela instituição ali pública? Ela pode, porque ela tem uma lei. Mas o que acontece? Por que muitas pessoas não fazem isso? Porque elas não têm esse conhecimento. Isso que ocorre. Então, por isso que eu disse, desde semana passada para vocês, que o importante é a gente se apropriar, né? Se apropriar dessa legislação, né? Ainda não teve a chamada, tá? Fica tranquilo que ainda não passou a lista de chamada. Daqui a pouquinho a gente vai passar a lista de chamada. Então, é importante. E aí, esse Estatuto da Igualdade, ele vem falando da questão da desigualdade de gênero, de raça, ele vem preconizando a questão da população negra com base em dados lá no IBGE, do Estatuto.
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, que aí a gente é baseado pelo censo, e esse último censo ele é de 2010 ainda, né? Aí também lá no artigo 5º ele vem falando da questão das políticas públicas, das ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado. Quais são as políticas públicas? Para quem não sabe aqui, esse mês, dia 25 agora de julho, vai ser comemorado uma data muito importante para todas nós, todos que militam, que fazem parte do movimento negro, que fazem parte, né, de comunidades quilombolas, que fazem parte da militância negra, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Latino-Caribenha. Então, é o dia que a gente comemora o Dia da Mulher Negra. Tá? Então, dia 25 de julho agora é muito importante para nós, porque tem toda uma representatividade. A gente tem uma mulher muito importante que ela tem uma importância para nós, que é Teresa de Benguela. Entende? Então, a gente tem que... então, assim, não é só na data, mas a data, ela é reconhecida e ela é importante para nós. Né? Então, com certeza, aí, se vocês, né, vocês vão ver, né, várias manifestações de lives, de eventos que vão ter em comemoração a esse dia 25, né? E, assim, e criar políticas de ações afirmativas, que é o que foi feito, né? Que foi adotado não só pela gestão municipal, estadual e federal. Vamos ver se esse vídeo aqui, o áudio, ele vai estar um pouco melhor. A lista de chamada está passando aí, pessoal. Fiquem atentos. Vocês estão conseguindo ouvir? Olá. Nessa edição do Cidadania, você acompanha conosco uma conversa sobre os 5 anos do Estatuto de Igualdade Racial e também sobre a atuação da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. E quem conversa conosco sobre o assunto é a ministra Nilma Lino Gomes, que está à frente da Secretaria há 6 meses. Ministra, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu vou começar a nossa entrevista por uma questão ligada a essa questão das políticas de promoção de igualdade racial. Quando a gente fala sobre esse assunto, eu, na minha experiência pessoal, por exemplo, vejo que as pessoas logo pensam em cotas, seja cotas para a universidade, seja cotas agora para mercado de trabalho no que diz respeito ao funcionalismo público, né? E sempre vem uma questão acompanhada dessa ideia. Não valeria mais a pena investir em políticas que promovessem mais justiça social, mais igualdade social? E em decorrência dessa igualdade, a reboque, naturalmente, já viria a questão da igualdade racial sendo resolvida. Até que ponto investir numa política tão específica assim não tem o efeito reverso, não gera mais segregação do que inclusão? Primeiro, muito obrigada por estar aqui com você, Tânia, e com todas as pessoas que estão participando do programa. Eu acho sua pergunta muito importante porque ela me dá a oportunidade de esclarecer sobre o que são as políticas de promoção da igualdade racial. Como você falou, muitas vezes as pessoas entendem já cotas. E é interessante e importante que nós entendamos que as cotas representam uma modalidade de uma política mais ampla chamada ação afirmativa. Então, quando nós temos hoje um ministério como a CEPIC, que é essa secretaria que hoje eu estou à frente dela, esse ministério, a existência dele na estrutura do Estado, já faz parte de uma política maior chamada ação afirmativa. E o que significa isso? Aí eu quero aproveitar que já são 5 anos do Estatuto e ler no próprio Estatuto da Igualdade Racial o conceito do que são as ações afirmativas. Interessante. No artigo 1º, no inciso 6º, fala o seguinte: ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada, ou seja, também pode ser pela iniciativa privada, para a correção das desigualdades raciais e para a promoção de igualdade de oportunidades. Isso significa que o nosso país, como é uma sociedade extremamente complexa, como nós assumimos que temos uma série de formas de desigualdades ainda na nossa estrutura social, de gênero, de raça, socioeconômica, etc., regional, etc., esse país, para se configurar como uma verdadeira democracia, tem que implementar as políticas sociais. Ok. Porém, essas desigualdades estruturantes, elas não são apenas socioeconômicas, elas também são raciais. As próprias pesquisas oficiais realizadas pelo governo, pesquisas acadêmicas, pesquisas sobre
já achei interessante a senhora falar. Vamos voltar aqui, vamos já voltar com o questionamento da Andréa Velasque, que ela coloca, sim, importante falar, pois ainda existem colegas que tendem a não aceitar as leis, pois tivemos esse questionamento em um grupo de professores pelo fato das cotas essa semana, por conta do processo seletivo com cotas, assumindo uma postura de chacota e se expressando com desdém. Pois é. Então, Andréia, veja bem, normalmente, as pessoas que falam, né, isso eu já disse aqui desde o início do curso, as pessoas que são contrárias à cota, elas têm um discurso muito baseado no senso comum, né? Elas não... assim, e elas não fazem essa reflexão, né? E também, eu infelizmente tenho a dizer que algumas pessoas que também, elas... Porque, assim, existem as pessoas que não têm o conhecimento do que seria política de cotas, e que aí, quando você conversa, explica, essa pessoa passa a ter o entendimento. E existem aquelas pessoas que não têm o entendimento de cotas, elas não querem ter, porque elas são preconceituosas, elas têm já esse discurso discriminatório, né? E até racista, que muitas vezes ela diz assim, não, mas eu não sou racista. Eu não sou... A grande maioria das pessoas falam isso, né? Não, mas eu não sou racista. Eu sou a favor de ter igualdade. Mas se você é a favor da igualdade, então por que você é contrário à cota? Né? Então, e o momento atual político que a gente vive no nosso país, ele favorece também esse discurso, né? E esse questionamento errôneo por parte dessas pessoas. A Vilalta Teodora coloca, que triste saber que tem educadores com essa postura. Sim. E mais triste, sabe o que é, Vilalta? Não é nem a questão de fazer o questionamento com a cotas, porque daí você fica pensando assim, bom, se ele faz questionamento em relação à cota, como que será o encaminhamento dele dentro da sala de aula com as crianças? Né? Daí você para pensar, porque assim, se eu estou questionando cota, então eu vou questionar também a Lei 10.639. Né? Eu vou começar a questionar e vou dizer, mas por que eu tenho? Porque se eu trabalho o conteúdo, eu trabalho o conteúdo de maneira igual, mas espera aí, o que é trabalhar o conteúdo de maneira igual para as crianças? Né? O que é eu dar um atendimento de igual para as pessoas que vai até a minha secretaria em busca de um atendimento? O que é esse tratar igual? Então, a gente está falando aqui não só de igualdade, mas a gente está falando de respeito. Né? E aí o respeito, ele vem a partir do que está preconizado na lei. Sim, Vilalta, é muito preocupante. É preocupante porque, assim, tem todo o desencadear dentro da sociedade. Porque eu não tenho dois discursos em dois grupos diferentes. Porque o que eu quero dizer com isso? Que se eu não sou uma pessoa que sou favorável às cotas, e se eu não sou uma pessoa, nem pelo menos aberta a ouvir, né, ou a dialogar com a pessoa que pensa diferente em relação àquilo que eu entendo por cotas, então eu tenho que acender uma luzinha vermelha lá e começar a pensar, peraí. Então como que será essa postura e esse posicionamento desse professor em relação às crianças e os adolescentes em sala de aula? Então, a gente tem que pensar nisso. Porque, assim, a gente não pode ficar nesse discurso do senso comum e vazio, né? Porque é um direito, é simples, né? Assim, eu também já fui questionada em relação à questão de cotas, né? E eu sempre falo, eu digo, olha, é um direito, é uma política pública, você sabia? Então, política pública você não discute, porque é uma lei. Se você não cumprir a lei, você vai no juiz, o juiz manda executar. Não é isso? Então, é isso, gente. Então, assim, se fosse algo assim, algo lá, uma coisa que não fosse uma lei, um decreto, algo que tivesse um embasamento teórico e jurídico, a pessoa poderia até se dar o direito dela né, falar, de fazer um discurso vazio. Mas, então, é aquilo que eu venho dizendo para vocês. É necessário a gente fazer esse repensar dentro do nosso pensamento, né? A gente repensar as nossas falas
e as nossas atitudes e condutas, né? Então, assim, eu estou falando aqui para servidores públicos, seja eles, né, das secretarias da educação ou de todas as secretarias do município, e até mesmo quem não faz parte, que não são servidores públicos, também estão aqui participando desse curso, né? Porque foi aberto o curso. Então, o que ocorre? Todo mundo tem que começar a pensar nessas atitudes, nesse comportamento, porque você vive em sociedade, você não vive sozinho, né? Então, assim, como a Nilma Lino Gomes, ela falou ali, e nesse momento, quando ela disse ali dos 5 anos, né, da criação do Estatuto da Igualdade Racial, ela era ministra, né? Ela era ministra da secretaria, que preconizava essas ações afirmativas. Então, foi o que ela disse ali, não é uma questão de você dizer que a população negra ela é diferente, mas sim você preconizar oportunidades para a população negra e equiparar, né, a desigualdade que existe, porque existe uma desigualdade dentro da sociedade, né? Existe. Assim, quando você fala em população branca e população negra, as oportunidades não são iguais, e isso é estatisticamente comprovado. Então, por conta dessa lei maior, né, esse ano, né, nós tivemos a feliz... Vamos voltar aqui, pessoal. Peraí. Vou voltar aqui. Então, nós tivemos a grata surpresa, a felicidade de ter esse decreto aprovado, que era algo aqui que todos que fazem parte do movimento negro, que são das entidades, das associações, vinham cobrando, né, isso da legislação, da gestão municipal, que ocorresse esse plano, e ele foi aprovado esse ano, né, no dia 14 de maio de 2021, foi feito o decreto 14.737, onde foi criado o Plano Municipal de Políticas da Promoção da Igualdade Racial de Campo Grande. E esse plano, ele veio a partir do Estatuto da Igualdade, né? Ele veio preconizando que o Estatuto da Igualdade, porque quando o gestor municipal ele cria esse plano, ele está dizendo que ele está se comprometendo a criar ações e também a desenvolver ações que promovam a igualdade racial em todos os âmbitos no município. Então, assim, todos nós que somos, né, do movimento negro, a gente, assim, recebeu com muita felicidade, né, a aprovação desse plano, e já saber que ele já está sendo colocado em prática, quando eu estou aqui, né, já desenvolvendo esse curso com vocês, já é uma ação que faz parte desse plano municipal, né, que preconiza isso, e outras ações também, né, que a coordenadoria, né, que fica na Secretaria dos Direitos Humanos, na pessoa da Rosana Anunciação, né, já tem todo um desencadear de atividades que vai estar promovendo, né, para que essas ações sejam cumpridas, né? E também saber que todas as secretarias do município, todas as secretarias municipais de Campo Grande, elas terão que desenvolver algum tipo de atividade para promover essa igualdade racial, em conjunto com a Secretaria dos Direitos Humanos ou não, né, para promover essa igualdade, né? Então, aí já fica essa dica para vocês aí, que são das diversas secretarias, já vão pensando aí em quais ações que vocês podem estar desenvolvendo, né? Seja aí as professoras na escola, seja, né, o pessoal das secretarias aí da saúde, da assistência, né, e todas as outras. Bom, com essa tela aqui, então, pessoal, a gente faz um intervalinho, a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos, porque a gente começou um pouco atrasado, né, por conta de problemas técnicos aqui no computador. Então, daqui 5 minutos a gente retorna, só o tempo de vocês estarem assinando aí a lista de chamada, tomando uma água, né, e descansando um pouquinho, certo? Então, daqui 5 minutinhos a gente retorna para falar um pouco sobre esse plano municipal, tá? Uhum.
E é só maximizar. E aí, se quiser, aí, ou clicar aqui para ir lá nos decretos. Beleza? Ah, Manda obrigada. ver, que é isso. Tô te ouvindo lá. Tá bom, obrigada. E aí, pessoal, vamos voltar? Tá todo mundo aí? Já assinaram a lista de chamada? Eu quero aproveitar, então, pedir para vocês, né, também fazerem avaliação lá, né, pessoal? Avaliarem o curso, avaliarem o meu trabalho, a minha apresentação aqui com vocês, né? É muito importante para mim também essa avaliação, para que, né, a gente possa, né, ir melhorando e modificando, né? E também verificando o que a gente pode estar mudando, né? Então, assim, eu peço e agradeço, né, desde já, a participação de vocês no curso e peço que vocês façam lá, né, a avaliação, preencham a avaliação e enviem para o ambiente, né? Eu acho que é o Google Forms, né? Que também é um linkzinho do Google Forms para vocês estarem fazendo a minha avaliação aí, certo? Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu trouxe, né? Tá no ambiente, tá disponibilizado lá no ambiente para vocês o Estatuto da Igualdade Racial, esse daqui, que ele também tem na internet, mas aí eu peguei em PDF e trouxe para disponibilizar no ambiente para vocês estarem tendo conhecimento aí do Estatuto da Igualdade Racial, né? Que ele é desde 2010, então ele tem 11 anos, né? Tá novinho em folha aí, né? Então, para vocês poderem ter um pouquinho mais de conhecimento sobre o estatuto, para quem ainda não conhece. Esse diogrande aqui, ó, é o diogrande da publicação, que é do plano municipal da igualdade racial, é esse aqui, tá? Também eu trouxe para disponibilizar em PDF para vocês aí, tá? Para vocês saberem certinho o que ele preconiza, o que ele disponibiliza, tá? Para vocês estarem tendo conhecimento. Também trouxe também o diogrande aqui em PDF, que vem falando sobre o regimento do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, né? Porque vai que algum de vocês tenham interesses em participar do conselho, vai que a partir desse curso aqui, vocês tenham interesse em ser conselheiros, estarem, né, conhecendo um pouco mais sobre as comunidades quilombolas, sobre as demandas da comunidade quilombola, sobre as demandas das entidades do movimento negro, né? Então, aqui, ó, vocês já vão estar já sabendo como é que tudo funciona aqui a partir desse regimento aqui, que é esse documento aqui, esse documento que preconiza, né, o regimento do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, certo? Então, vai estar disponibilizado para vocês aí no ambiente, para vocês estarem se apropriando um pouco mais. Vamos voltar aqui, então. A gente parou aqui, né? Então, como eu disse para vocês, né, o Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Campo Grande, ele passou a existir a partir desse decreto, né? Esses trabalhos, né, da organização desse documento, ele iniciou o ano passado, foi feito um pouco antes da pandemia, que os diversos segmentos, representantes dos diversos segmentos estiveram reunidos, inclusive eu também estive junto, participei e ajudei na escrita desse documento aqui, né? Para que ele pudesse existir hoje. E então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, né? Então, esse decreto, ele dispõe sobre a instituição e aprovação do Plano Municipal de Políticas da Igualdade Racial de Campo Grande, da população negra, do povo cigano, povo de terreiro, no âmbito do gabinete do prefeito, da Secretaria Municipal do Governo e Relações Institucionais, da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Políticas Públicas da Promoção da Igualdade Social. Então, pessoal, como vocês podem ver, quando a gente fala promoção da igualdade racial, então a gente tem que contemplar vários segmentos aí, né? Então, a gente tem, sim,
que contemplar o povo cigano, porque nós temos aqui populações ciganas aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, e no município de Campo Grande. Para quem ainda não conhece, mas essa população ela existe. Talvez algum de vocês aí que são professores já pode ter tido aí filhos, né, de algum casal cigano que já estudou na escola. Eu já tive aluno, filho de população cigana, né, dos povos de terreiro, que daí abrange, né, candomblé, umbanda, né, e todos os segmentos. Assim, e aí envolve, né, porque assim, por que envolve essa questão do povo de terreiro? Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente fala de população negra, a gente não pode se desvencilhar da questão da religião. Porque a religião negra pode ser que hoje muitas pessoas negras não sejam candomblecistas, umbandistas, espíritas, né? Mas quando a gente vai lá olhar na história da África, né, dos povos que compõem o continente africano, a gente vai verificar que isso no início, né, era algo que fazia parte. Por mais que hoje, na atualidade, muitos, né, sejam evangélicos, sejam de outras religiões, mas a religião, né, dos povos de terreiro, ela tem que ser respeitada. Por quê? Porque ela é algo que faz parte da população negra. Né? Então, não tem como você falar, não, nós vamos falar só no que compete a questão da educação para as relações étnico-raciais. Então, se você está falando da educação para as relações étnico-raciais, vem um combo, né? E nesse combo está a questão das religiões, porque é o que eu disse, por mais que hoje existam pessoas negras que elas não sejam, né, ou elas não exercitem a religião de terreiro, né, mas isso faz parte da história da população negra, não tem como. É a mesma coisa que hoje, né, eu faço parte de um grupo de capoeira, por isso até também eu faço parte do Fórum Estadual de Capoeira do MS, e aí a gente tem lá dentro do fórum vários grupos hoje que eles dialogam com essa questão da religião evangélica dentro do grupo, né? Isso tem que ser respeitado também. Tem que ser respeitado? Tem que ser respeitado. Porque só que não se pode se esquecer, né, dos preceitos, não se pode esquecer de todo o histórico, né? Que, como eu disse, quando você fala em população negra, vem todo um combo junto, que é a questão da religião, tem a questão da cultura, né? Tem a questão do comportamento, do vestuário, do alimento. Então, tudo isso veio também para o nosso país quando o negro veio ser escravizado aqui. Então, a população negra, né, o povo africano trouxe isso. E isso, ele, né, acabou fazendo parte, né, da nossa cultura brasileira. Então, não tem como você falar que isso não faz mais parte. Não existe isso, né? E aí, por mais que eu não comungue da mesma religião, por mais que eu não comungue do mesmo preceito religioso, eu tenho que ter o respeito, né? Então, por isso, né, que o plano ele vem contemplando não só a questão da população negra, mas o povo cigano e os povos de terreiro. Né? Aí o plano também tem por finalidade promover a igualdade racial, tornar as políticas públicas igualmente acessíveis a todos os grupos étnicos que compõem a cidade, incorporando a questão racial no âmbito da ação governamental por meio da CEPIR, que é a coordenadoria da qual a Rosana Anunciação faz parte. Tá? O plano municipal de políticas da promoção da igualdade racial consta a esse anexo, e é o que a gente vai ver agora. Então, basicamente, as diretrizes do plano é o quê? É a incorporação da questão da igualdade racial nas políticas governamentais da Prefeitura de Campo Grande,
a adoção do princípio antirracista como diretriz para as políticas globais de governo, a consolidação da formação democrática de gestão política, de promoção da igualdade racial, identificação, mapeamento e melhoria da qualidade de vida da população negra, quilombola, povo cigano e povo de terreiro de Campo Grande. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque é o que eu disse para vocês. Eu, enquanto professora, eu não sabia que existiam 3 comunidades quilombolas aqui. Então, quando eu trabalhava com as minhas crianças no ensino fundamental, eu sempre falava da Tia Eva e da comunidade da Tia Eva. Hoje eu não posso mais fazer isso, porque eu sei que existe a São João Batista e a Chácara Buriti. Então, eu tenho que buscar saber mais sobre esse assunto e eu trazer isso quando eu for falar. Também lá na história de Campo Grande, quando for lá, porque assim, sempre é lembrado, e que também é um erro que a gente comete, que a gente só lembra também das comunidades quilombolas aqui, ou da comunidade da Tia Eva, quando chega a época do aniversário de Campo Grande. Aí todo mundo, né, vamos falar lá da comunidade da Tia Eva. Então, assim, é importante a gente saber, para a gente transmitir esse conhecimento para as crianças, e também para que nós, enquanto servidores públicos, né, poder atender, por exemplo, os servidores que trabalham, de repente, lá no posto de saúde, lá do bairro Tiradentes, que faz o atendimento à comunidade da Chácara Buriti. Quando chega uma pessoa lá dessa comunidade, fala, eu sou lá da comunidade da Chácara Buriti, que é uma comunidade quilombola, a pessoa fala, oi? Mas de onde que é isso? Nem sabia que existia comunidade quilombola nessa localidade. Então, agora, quem está fazendo o curso está sabendo. Então, é uma forma também de você trazer equidade nesse atendimento, né? De você trazer essa melhoria de vida que vem falando nessa diretriz do plano. E fazer esse mapeamento, que é isso, né? Você identificar os pares. Quem são seus pares, né? Identificar. E para você poder dar um melhor atendimento, para você ter o conhecimento, para você... Eu sempre busco falar no meu lugar de fala, que é enquanto professora, porque esse é meu lugar de fala mesmo, nessa questão da gente ter mais conhecimento. Por exemplo, nós temos uma população indígena fortíssima também aqui no nosso estado e no nosso município de Campo Grande. Então, existem regiões, inclusive aqui de Campo Grande, que tem até a escola, né, que é a que fica ali no bairro Tiradentes, que é uma escola que, com certeza, a grande maioria da população que estuda naquela escola é indígena, porque fica dentro de uma comunidade indígena, né? Da comunidade indígena urbana, ali a Marçal de Souza. Então, será que nós, enquanto professores, a gente precisa se apropriar um pouco mais sobre isso? Sim. Porque como é que eu vou dialogar com esse meu aluno? Como é que eu vou dar atendimento para essa criança? Será que as pessoas os servidores que trabalham naquele posto de saúde que atende ali também no Tiradentes, que atende, será que eles têm que ter um entendimento sobre essa população? Tem, gente. Porque, assim, isso é uma forma de você trazer, né, equidade, é uma forma de você, né, ter empatia, e é uma forma de você também, né, respeitar, né, esse plano da igualdade, né, que ele está aí, ele existe, e que ele precisa ser colocado em prática, né? Então, assim, a gente sempre tem que trabalhar esse olhar e também buscar um pouco mais de conhecimento nesse sentido, para você poder dar o atendimento de uma forma mais igualitária para as pessoas, né? Eu não vou passar o vídeo, esse vídeo que eu coloquei aqui, porque a gente já verificou até agora, nesse intervalo, a gente verificou que esse computador que a gente está utilizando aqui, os vídeos, o som está saindo muito baixinho, e aí, né, vocês ficam prejudicados. Então, mas o link está lá, disponibilizado lá nas referências, no final, depois vocês vão poder ter acesso na casa de vocês, tá? Eu peço desculpas, mas é que realmente o computador, ele não está ajudando muito nesse sentido. A Vilalta Teodoro coloca, até a comunidade Tia Eva, muitas pessoas ficam surpresas e dizem que não conheciam. É verdade, ô Vilalta, isso eu vou ter que concordar com você, né? Porque tem pessoas que nem sabem que existe comunidade quilombola em Campo Grande, né?
É incrível, mas existe. Então, e quando ele fala aqui da transversalidade, essa questão é a integração das diferentes ações realizadas com a promoção da igualdade racial. Então, eu tenho que trabalhar Dia do Índio, no Dia do Índio, sendo que eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu moro numa cidade que tem várias comunidades indígenas aqui, que se eu for na praça, ali pertinho, naquela pracinha que fica em frente ao Mercadão, eu vou ver as indígenas lá com as crianças dela vendendo, né? As frutas, verduras, legumes lá. Eu tenho que trabalhar só no Dia do Índio? E eu tenho que fazer aquela máscarazinha, eu tenho que fazer o cocarzinho para pôr na cabeça da criança? Não, gente. Não, né? Porque isso aí é uma coisa já que é ultrapassada, é algo que não representa a pessoa do indígena e nem traz dignidade para eles, e não conta a história deles. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Então, e também ter esse olhar no atendimento com as pessoas, né? Seja ela qual secretaria for, né? Trazer um pouco dessa equidade e desse respeito para esse atendimento, para essa pessoa, né? Então, ele fala aqui, efetivação das políticas da promoção da igualdade racial e os seus resultados. Então, assim, eu tenho que entender que, a partir do momento que eu passo a ter conhecimento sobre esse plano, eu vou poder ter um melhor entendimento sobre a diversidade que existe aqui no município de Campo Grande e a melhor forma de como atender, ou até mesmo, eu não posso nem só estar pensando na questão, como servidora pública ou servidor público, mas pensando como eu estar conversando, eu estar dialogando com uma pessoa que é diferente de mim, e que aí entra a questão do respeito, né? Entra a questão de eu ter, fazer valer a questão do respeito por essa pessoa e compreender que, por ela ser diferente, né, ela não está contrária a mim, mas ela é diferente, mas ela também é uma pessoa que tem direitos iguais a mim, né? Que ela é uma cidadã que faz parte da sociedade e que ela tem que ser respeitada. E quando eu digo isso, pessoal, eu digo por diversas notícias que nos últimos tempos a gente vem ouvindo, a gente vem assistindo, né? E da falta de respeito que, do modo geral, socialmente falando, as pessoas têm tido, né, com as pessoas, sejam elas indígenas, negras, né, povos ciganos, né, e assim por diante. Então, assim, essa falta de conhecimento e essa falta de respeito, que é essa palavra mesmo, né, que é muito grave em relação às ações que as pessoas têm no trato com as outras, socialmente falando. Então, o plano ele fala também que é importante que a equipe do órgão de promoção da igualdade racial esteja em condições de discutir com as secretarias temáticas que atendam à população negra e às etnias específicas, levando em conta a multiplicidade de aspectos que as caracterizam, definindo políticas públicas diferenciadas de atendimento e potencializando as possibilidades das ações específicas. Isso aqui cai no que eu disse para vocês. Então, a partir do plano, todas as secretarias elas têm o compromisso de desenvolver ações, ou ações com ela mesma, ou ações com a coordenadoria, a CEPIR, ou ações com um grupo, ou, por exemplo, com o conselho, né? Vamos dizer que aí a CESAL queira fazer uma ação lá no Dia da Mulher Latino-Caribenha, dia 25. Então vamos entrar em contato com o pessoal do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, vamos ver o que a gente pode fazer em conjunto, vamos conversar lá com o presidente, ver o que a gente pode fazer em conjunto para a gente estar desenvolvendo uma ação, né, para promover essa temática, né, para atender as mulheres negras, né, como fazer um melhor atendimento, eu estou falando aqui da CESAL, né, então, fazer um melhor atendimento lá nas unidades básicas de saúde. Entenderam? A mesma coisa, a Shelly está falando aqui, muito interessante frisar esse foco, respeito ao homenagear os índios, as ações precisam ser repensadas. Sim, claro,
Porque não é simplesmente você ficar pensando no indígena no modo estilizado, como foi lá no passado. Você tem que pensar que ele é um cidadão de direitos iguais a você. Gente, é muito incrível. Quando eu fui para o Copene, quando eu participei do Copene em 2017, quando eu fui em Dourados, eu fiquei muito feliz quando eu entrei na UEMS de Dourados e na UFGD, e que eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com várias mulheres indígenas e vários rapazes indígenas que fazem mestrado, doutorado, sabe? Então, isso é muito incrível. Por quê? Assim, porque daí essas pessoas vão ser multiplicadoras nos seus pares, sabe? Porque essas pessoas vão trazer mais respeito, mais igualdade para dentro das suas comunidades. Então, assim, a gente tem que parar de pensar no índio que morava na oca, que usava o cocai, que andava seminu. Gente, não existe mais isso. Quer dizer, existe lá nasquelas comunidades lá mais afastada, né? Que ainda existe, por exemplo, Xingu. Existe indígena assim? Claro que existe, né? E isso também tem que ser respeitado. Agora, quando você fala numa comunidade urbana, né? Como é o caso aqui de Campo Grande, a gente tem que mudar esse olhar, mudar esse discurso, a gente tem que repensar as nossas atitudes. E eu falo isso muito, principalmente nós, enquanto professoras. A gente tem que mudar muito, porque assim, as crianças percebem, as crianças entendem quando você tá, seja ela indígena, negra, branca, né, japonesa, seja ela qual for, ela percebe quando você está tendo uma ação com ela e que não é a mesma ação que você tem com com a outra criança na sala de aula. Ela percebe essa diferenciação. Então, não consigo visualizar a avaliação do curso, mas o link já foi disponibilizado aí, tá? Tenta de novo, né? O Clarindo vai estar disponibilizando novamente o link aí para vocês estarem visualizando a avaliação do curso, tá? Então, esse plano também, ele também é organizado a partir do perfil socioeconômico de Campo Grande, porque foi a partir disso que esse plano foi constituído, né? Porque também não é assim, porque os coletivos, né, que existem aqui dos movimentos sociais, movimento negro, estão cobrando esse plano. Não, não é isso. Apesar de ter essa cobrança, também foi feita uma avaliação com a Planurb, né, para que identificasse quem eram essas pessoas da sociedade, quem eram esses grupos, né? E aí, destacando, né, que o nosso estado aqui, ele está estrategicamente, né, localizado, a nossa região, ela faz fronteira com o Paraguai, ela faz fronteira com a Bolívia, né? Então, e quais, assim, então, a lista de chamadas já foi disponibilizada, eu acredito que o Clarindo ele vai estar disponibilizando para vocês, tá? Novamente aí, tá bom? Aí, ó, já foi disponibilizado novamente o link da chamada para vocês. Então, para ver essas passagens, essas localidades, né? E essas influências também que nós sofremos aqui na nossa cultura aqui do município de Campo Grande e do estado do Mato Grosso do Sul. Não é à toa, por exemplo, que nós aqui comemos sopa paraguaia. Por quê? Essa influência ela vem aqui dessa divisa com o Paraguai, né? Que é um alimento típico lá do Paraguai e que nós trouxemos, que nós acabamos assimilando aqui na nossa cultura. Então, tudo isso influencia na hora de criar esse plano, né? E aí também foi feito o levantamento, né, do quantitativo dessa população campograndense, e aí vem lá o censo do IBGE de 2010, né? Quem eram essas pessoas, como que estava constituída essa população urbana, como ela estava representada, né, entre homens e mulheres, né? E qual que era assim, e qual que era a perspectiva que se tinha para daqui 10 anos, que no caso que nós estamos aqui 11 anos, né, depois desse censo, né? Então, segundo o IBGE, né, nós tínhamos esse quantitativo aqui de habitantes, né? E que estava estimado assim, a ter um pouco mais de habitantes em 2016, e que o nosso quantitativo aqui de mulheres é maior do que de homens no município, né? E, enfim, essa predominância feminina, né? Ela é muito
ela já foi até identificada, isso até mesmo lá na maternidade Cândido Mariano, né? Que às vezes nasce 1, 2 meninos, e aí, em contrapartida, nasce 5 meninas, né? No mesmo dia em que se nasce 2, nasce 5 meninos. Então, a população feminina é maior em Campo Grande, né? E também foi identificada a questão da população rural, né? Aí, identificando os homens e mulheres, né? E aí foi identificado também que no município de Campo Grande teria essas 3 comunidades quilombolas, né? Quem são como era composto essas comunidades, quem eram essas pessoas, né? Foi identificado também, aqui, ó, os 800 ciganos no território municipal, as 700 casas de terreiro, ou seja, foi feito um mapeamento. Então, para quem achava que não tinha população cigana, nós temos 800 ciganos em Campo Grande. Isso aqui, ó, no município, né? No território municipal. E 700 casas de terreiro também no município de Campo Grande. Que isso também tem que ser respeitado e levado em conta. Então, assim, a gente verifica aqui que o plano, ele também foi baseado no Estatuto da Igualdade Racial. Então, assim, ele vem trazendo as várias temáticas, né? Dos vários segmentos. Aí nós temos aqui a questão da educação. Aí, da educação, o que preconiza a lei maior, que é a 10.639/2003, que ela fala dessa questão de trazer a história, né, e trazer a questão da africanidades, né? Porque quando eu falo de vestuário, de roupa, comida, música, eu estou falando aí das questões da africanidade, né? Quando eu trabalho. E isso é muito perceptível, né, com as crianças da educação infantil do ensino fundamental 1, né? E 2 também, mas principalmente com a educação infantil e ensino fundamental 1, que são as crianças até o 5º ano. Por quê? Porque você vai trabalhar essa questão do lúdico, você vai trabalhar a história, você vai trabalhar a música, você vai trabalhar a dança, né? Que é o que preconiza as diretrizes, né, curriculares. E aí promover, estimular a inclusão do quesito raça, né? Porque é isso que eu disse, não tem como você entrar numa sala de aula e você falar, não, mas eu estou trabalhando o conteúdo, mas se eu não trabalho isso de forma igual, se eu não trago essa questão do quesito raça e cor para dentro da sala de aula, identificando, explicando, não evidenciando que uma é melhor que a outra, não, mas trazendo a questão da equidade, do respeito, para que as crianças aprendam desde muito pequenas, desde o berçário, né, essa aprendizagem. A questão da cultura, né, que também, né, é promover projetos culturais que dê atendimento, né, e que elas sejam contra o racismo, a xenofobia, a intolerância religiosa e a intolerância a questões, né, da população negra, né, consolidar a preservação dos patrimônios culturais que existe aqui. Por exemplo, atualmente, para quem não sabe, a igreja de São Benedito, que é a igreja do santo de devoção da Eva Maria de Jesus, que fica dentro da comunidade quilombola, lá da tia Eva, ela está passando por uma restauração. E ela está passando por uma restauração por um projeto que foi aprovado pelo FIMIC. Olha que bacana. Então, tem um arquiteto, tem uma equipe dele, junto com o pessoal da Sectur, né, que é a Secretaria de Cultura aqui. Então, está sendo feita a restauração. Para quê? Para que todos de Campo Grande, não só a população quilombola lá da tia Eva, mas que todos de Campo Grande e também os visitantes, turistas que queiram conhecer a história da tia Eva, ela esteja preservada, né? E ela seja evidenciada para ser contado para as futuras gerações, para as atuais e futuras gerações. Os direitos também é preconizado nesse plano municipal, os direitos à diversidade, o respeito, né, a implementação de leis, né? Porque quando a secretaria, a CESAL, ela se une com o conselho, ou ela se une com a coordenadoria, ou ela se une com a CEMED para fazer uma ação, né, para promover a igualdade racial, você está dando direito à diversidade, você está dando respeito, né? A saúde, então aí, ó, pessoal que é da CESAL, promover ações, né? O ano passado eu participei de uma ação que foi feita na CESAL, em que eu fiz uma fala com os servidores, foi na época lá da consciência, da Semana da Consciência Negra, em novembro, né?
e eu fui fazer uma fala, eu fui lá na CESAL e fui fazer uma fala. Se eu não estou enganada, a pessoa lá que me atendeu foi a Lucimara, né? Lá da CESAL, que me atendeu e que me colocou em contato lá com os servidores por meio de uma live que foi feita, e que, assim, isso foi uma maneira de estar promovendo, para estar falando sobre racismo institucional, né? Então, assim, isso é uma maneira de você promover, de você priorizar ações que possam estar trazendo essa igualdade. E aí, quando você fala em território e sustentabilidade, é você conhecer esse espaço da onde, né, o plano ele vem trazendo, o plano municipal ele vem trazendo, e ele vem trazendo a questão de você conhecer esse espaço municipal da onde você vive, da sua cidade, né? É você saber. Tá, depois eu te passo o meu contato, ô Vilauta. Você trabalha junto com a Rosa Neiva, né? Então, a Rosa Neiva tem meu contato, você pode pegar com ela, tá bom? O território e sustentabilidade é você conhecer esse espaço do município de Campo Grande. É você saber que lá, na região do bairro Seminário... tá. Então, a Gleiciane... Tá, eu vou passar para a Gleiciane, que eu tenho a Gleiciane no Instagram. Aí a Gleiciane passa para você. Eu vou mandar pelo direct para ela, tá bom? Tá? Aí você pega com ela. Obrigada. Então, o território, né, e sustentabilidade é você conhecer esse espaço, é você saber e você falar para as suas crianças, né? Ou eu vou falar de novo aqui no meu lugar de fala, que lá no bairro Seminário existe uma comunidade quilombola, que no bairro, para quem mora e trabalha, ou trabalha na região ali da Vila Pioneiras, para quem não conhecia, assim como eu, que eu também não conhecia, que tem uma comunidade quilombola ali, que é São João Batista. Quem sabe, quando voltar, né, as aulas presenciais, que de repente passa essa pandemia, ir lá fazer uma visita. Gente, eles têm projetos culturais incríveis que eles desenvolvem com as crianças. Tem aulas de dança, tem aulas de balé, tem aulas... Eles têm um grupo, que foi uma coisa que eu vim a conhecer também, isso depois que eu entrei para o movimento. Eles têm um grupo de percussão, eles dão aula de percussão, sabe? Eles fazem a apresentação, que é o Mucando Candô. Gente, é incrível o grupo que eles têm, e que eles podem estar indo nas escolas de vocês fazer a apresentação, quando voltar, né? Quando voltar, né, depois dessa pandemia, que eles podem estar indo nas escolas, que eles fazem apresentação, eles podem estar indo, de repente, numa unidade, na CESAL, fazer uma apresentação, num evento que vocês possam estar organizando futuramente, né? Isso mesmo, Vilauta, fazer intercâmbio entre as comunidades. Então, assim, isso é muito importante, pessoal. E essa infraestrutura habitacional, né? O que é isso, pessoal? Assim, o plano também ele promove que 20% das unidades habitacionais elas têm que ser... como se você vai falar, é cota também, Sheila? É como se fosse uma cota, né? Para que as pessoas da população negra possam ter o direito de repente, conseguir uma casa para morar, né? Num conjunto habitacional. Ah, mas está certo? Isso sim está certo, porque, assim, se você olhar historicamente, quando o período escravocrata acabou, os negros foram jogados na sociedade de forma errada. Eles não tinham documento, eles não tinham... Eles não tinham estudos, eles não tinham nada. E, assim, e o governo, do modo geral, sempre promoveu facilidades para todos os outros povos virem morar no Brasil e construir e desenvolver aqui. A única população que já estava aqui, que foi escravizada e que estava aqui, foi a população negra e que não recebeu benesses nenhuma. E isso não é falado na história, mas isso está na história. Se a gente for estudar na história do Brasil, na história da colonização e do período escravocrata, a gente vai ver isso. Né? Que, por exemplo, quando você vai conhecer a história das favelas do Rio de Janeiro, vocês sabiam que a primeira favela que existe no Rio de Janeiro, ela veio a partir de um morro aonde foi
constituído por uma grande maioria de negros que foram escravizados e que deixaram de ser escravos, e aí eles foram morar nesse morro. E eles construíram lá, né, vários casebres para morar, e a partir disso se constituiu uma das primeiras favelas, que é as comunidades que a gente chama hoje, né, na comunidade do Rio de Janeiro. Então, assim, isso está na história, mas isso não é contado. Então, assim, o porquê não se promover, então, dentro do plano, a oportunidade, né, da população negra ter uma oportunidade de ter uma casa, né, que muitas vezes essa pessoa, ela não, talvez por falta de oportunidades, ela não vai ter. E esse plano, ele vem trazer isso, né? A questão do emprego, né? Que também o Estatuto da Igualdade Racial, ele traz isso. Quando vocês lerem lá, vocês vão ver. Eu falei aqui dessa questão, né? Já bem no início do curso, e eu vou repetir. A dona Luísa, lá do Magazine Luiza, quando ela promoveu, né, uma seleção, e essa seleção só poderia entrar jovens negros, né? E ela foi super criticada, todo mundo falou, mas isso é racismo, porque você está promovendo... Não, ela não se baseou no nada, e nem numa ação racista. Ela se baseou em algo que está no estatuto que diz que você pode promover cursos de qualificação, que você pode promover ações para a questão de inserção do jovem ou da população negra no mercado de trabalho. Você pode promover ações que sejam evidenciados pessoas negras. Então, assim, ela se baseou numa lei, não foi no nada. E, assim, aí foi super criticado, todo mundo falou, porque assim você tá promovendo racismo, porque daí as pessoas brancas, também existem pessoas brancas pobres, sim, existem. Mas a questão racial, a questão negra, ainda é muito maior no nosso país, né? Então, pessoal, com isso, eu concluo o curso de hoje. Aqui tá as referências, os slides vão ficar aí disponibilizados no ambiente para vocês, tá? E também vai ficar disponibilizado para vocês aqui esse material, né? Como todos os outros que eu trouxe. Esse é o regimento do Conselho Municipal dos Direitos do Negro, o diogrande que ele traz aí, que vocês vão poder ler com bastante tranquilidade, aí depois vocês vão poder ler todas as ações que esse plano ele promove, tá? E o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma lei federal, como vocês viram lá, que também vocês vão poder ter conhecimento. Eu quero, desde já, assim, agradecer a oportunidade, agradecer a EGOV por essa oportunidade, na pessoa da Sônia Lira, que é a pessoa responsável aqui pela EGOV, agradecer o Clarindo, que é o tutor, que me atendeu atenciosamente, né? A Neila também, que é uma outra pessoa aqui da EGOV, que me acolheu e me atendeu com muito carinho todos esses dias, todo esse momento que foi feito para a organização desse curso. Agradecer a Rosana Anunciação pela oportunidade, porque ela me fez o convite, o desafio de estar aqui, né, desenvolvendo esse curso, né? Agradecer a professora Bartolina, que também ela se prontificou, vir participar desse curso junto comigo, né? Agradecer ao TES, o coletivo do qual eu faço parte, ao Conselho Municipal dos Direitos do Negro, do qual eu também faço parte, que foi por meio do Conselho Municipal dos Direitos do Negro que eu vim, que a Rosana me conheceu, e eu vim fazer parte aqui desse curso com vocês. Agradecer a cada um de vocês que se prontificaram a participar desse curso, a cada colega minha de trabalho que está aqui participando desse curso, que a gente está de férias, semana que vem a gente retorna presencialmente nas escolas, mas que mesmo no período de férias se prontificaram, né, a tirar essas 2 horas, 2 vezes na semana para estar aqui me ouvindo, né? Eu vou falar aqui o nome das pessoas que eu conheço, que estão aqui fazendo parte do curso. André Velasque, que eu já disse, né? Muito obrigada por você, que é uma colega minha que já trabalhou comigo no SESC, hoje ela é da rede também. Agradecer a Rosa Neiva,
que ela faz parte de uma escola, que ela é coordenadora, e ela trouxe a equipe de professores dela para participar desse curso. Muito obrigada, sou muito grata. Né? A Pabliane, que também foi minha colega, né, na pedagogia. A Maria Estela Orras, também, que foi minha colega na pedagogia, que veio, né, que quando eu divulguei lá na turma da pedagogia, ela prontamente falou que ela já tinha se inscrito, chamou o pessoal também. A Gleice, né, que veio, que também é uma pessoa que eu conheci, faz pouco tempo eu conheci, mas é uma pessoa incrível também, já chamou a amiga, professora que trabalha lá na EMEI com ela, lá na EMEI, lá da Tia Eva, né, para participar do curso. Eu sou muito grata por essa oportunidade, sou muito grata por cada um de vocês, e assim, e eu espero, né, que próximas oportunidades venham e que eu possa estar contribuindo com cada uma de vocês, com aprendizado, e que a gente possa estar fazendo o melhor, né, para as nossas crianças e para as pessoas do modo geral, que a gente sempre, o que eu espero que esse curso possa ter trazido um pouco de reflexão, uma luz de reflexão para cada uma de vocês e repensar as atitudes, seja ela enquanto professora ou servidora pública ou servidor público nas diversas secretarias das quais vocês participam aí. Então, muito obrigada. Tá? Até uma próxima oportunidade, a gente se vê por aí. Quem quiser, né, depois entrar em contato, tem lá, eu estou lá no Face, eu tenho lá meu Instagram, né? As meninas aí falaram que vão me chamar depois lá no direct, eu vou passar meu contato, e no que eu puder estar ajudando vocês, eu estarei. E eu já vou divulgar a minha oficina, junto com a professora Bartolina, que essa oficina a gente vai estar desenvolvendo, ela vai ser online, é uma oficina que foi criada a partir do meu projeto de intervenção lá do mestrado da UEMS. A gente teve essa oficina aprovada pelo COPEN Sudeste, que está sendo promovido pela Unicamp, tá? E vai ser no mês de setembro, dia 20 de setembro, as inscrições já estão abertas, tá, pessoal? Entra lá no site, lá do COPEN Sudeste, que vocês vão ver lá a inscrição. Vai ser online, vai ser dia 20, das 8 às 10 da manhã, tá? Então, participem lá, a gente vai estar trazendo bastante histórias, brincadeiras, jogos, que eu já organizei, que eu venho organizando para estar apresentando para vocês. Muito obrigado, gratidão infinita por cada um de vocês, tá? Então, e a gente vai se vendo e se falando aí. Obrigado. O Luciano está falando, eu estou formando em pedagogia esse ano, e esse curso contribuiu muito para a minha formação. Luciano, olha, eu estou assim, muito feliz de poder estar contribuindo com você, Luciano, sabe por quê? Porque na época da minha pedagogia, eu não tive a oportunidade de fazer um curso, e eu nem tive essa formação na pedagogia. Então, eu já estou feliz em ter contribuído com vocês. A Rosa fala, obrigada, Sheila, muito orgulho de vê-lo nesse espaço de reflexão. Parabéns, obrigado, Rosa, eu que agradeço, né, a sua participação aqui e de você prontamente ter trazido a sua equipe de professores para participar do curso, né? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Maria Inês, excelente, obrigado, Maria Inês. A Vilalta fala, obrigado, parabéns pela iniciativa de compartilhar seus conhecimentos conosco, eu que agradeço a oportunidade. A Pabliane, parabéns, Sheila, você é 10, que venham mais cursos e que todos tenham essa oportunidade, sucesso, beijo. Obrigado, Pabliane, eu também te desejo, eu sei que você está na rede, eu não sei que escola que você está, mas eu sei que você está aí em alguma escola da rede municipal, né? Antes eu sabia outra escola, então não vou falar o nome aqui, para não fazer feio, porque eu não sei se você ainda está nessa escola que eu sabia que você estava antes, né? Vamos ver o que mais aqui. O Gonçalino, aí, tá vendo? Eu não sabia, eu sabia quando você era lá daquela escola que fica na região...
Eu esqueci o nome da escola, mas é uma escola que ficava ali perto da CP de Campo, não é? Você era daquela escola lá, eu sabia que você era daquela escola. Mas o Gonçalina também é uma escola incrível, fica ali pro lado do Tijuca, né? Aquela região do Tijuca ali. Muito bom. Antônio Lopes Lins, isso mesmo, essa escola. E eu fiquei sabendo que você era dessa escola aí, mas eu falei, não vou falar, porque eu não sei se ela ainda está lá, porque às vezes as pessoas mudam, né? Então, é isso. Obrigado, gente. Boa noite e bom restinho de férias para nós aí que somos professoras e um bom descanso para todos. Até mais.